A vida é preciosa demais para você continuar duvidando de si. Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo do julgamento, por medo de falhar, por acreditar que não era suficiente? Hoje, eu quero que você permita ouvir essa verdade. Você é suficiente. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser quem é. O seu valor não depende do que os outros pensam, do que você já conquistou, ou do que ainda falta conquistar. O seu valor é inegociável porque ele já existe dentro de você desde o primeiro momento em que respirou. Quanto mais cedo aceitar isso, mais cedo vai se libertar das correntes invisíveis que têm impedido você de viver em grandeza. A autoestima não nasce de fora, ela é uma decisão diária. É a forma como você decide falar consigo mesma, a forma como você se levanta depois de uma queda, a forma como transforma as suas cicatrizes em símbolos de coragem. Cada desafio que você atravessou não foi um castigo, mas sim um treino. Um treino para tornar você mais forte, mais consciente, mais capaz de inspirar outras pessoas. A sua dor pode ser transformada em força, e a sua história pode ser o testemunho que alguém precisa para não desistir. Mas tudo começa dentro de você, com a decisão firme de olhar no espelho e dizer: eu mereço mais, eu mereço ser feliz. O desenvolvimento pessoal não é um destino, é uma jornada. E essa jornada exige disciplina, exige coragem e exige clareza. Disciplina para manter o foco mesmo quando a motivação some. Coragem para encarar aquilo que você mais teme dentro de si. E clareza para saber para onde você está indo e por que está indo. Se você não tiver clareza, qualquer distração vai roubar sua energia. Se não tiver coragem, vai continuar vivendo pequena, abaixo da sua verdadeira grandeza. E se não tiver disciplina, os seus sonhos nunca vão passar de desejos soltos no vento. Mas quando você junta esses três pilares, a sua vida se transforma por completo. Eu quero que você entenda de uma vez por todas: você não é vítima das circunstâncias. Você é criadora da sua realidade. Sim, existem coisas que não estão sob o seu controle, mas existe algo que ninguém pode controlar por você: a sua atitude, a sua energia, a sua visão. As circunstâncias podem até tentar derrubar você, mas se a sua mente estiver firme e o seu coração estiver forte, você sempre encontrará um caminho. O que separa quem conquista daqueles que desistem não é sorte, é mentalidade. É a forma como encaram os obstáculos. Alguns veem um problema, outros veem uma oportunidade. E a partir de hoje, você vai treinar a sua mente para enxergar oportunidades onde antes só via bloqueios. A sua missão neste mundo não é viver escondida, é expandir, é brilhar, é usar os seus dons para impactar não apenas a sua vida, mas também a vida de quem cruza o seu caminho. Talvez você ainda não acredite totalmente no seu poder, mas o mundo precisa da sua autenticidade, precisa da sua voz. Precisa da sua força. Pare de pedir desculpas por ser quem você é. Pare de diminuir a sua luz para não incomodar os outros. Quando você se eleva, inspira outras pessoas a se elevarem também. A sua coragem abre portas para a coragem de muitos. Hoje é o momento da sua decisão. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje, decida se erguer, decida acreditar, decida construir uma nova história. A vida não espera, e cada dia em que você adia a sua transformação é um dia perdido. Escolha-se, invista em você. Alimente sua mente com pensamentos poderosos, cuide do seu corpo como o templo que ele é, e honre o seu espírito com gratidão. Quando você se reconecta consigo mesma, o mundo ao redor começa a se alinhar. A sua energia muda, as suas escolhas mudam, os seus resultados mudam, e tudo começa com uma única decisão. Eu vou ser a protagonista da minha vida. Bloco 7. Você não pode controlar tudo o que acontece na sua vida, mas pode controlar como reage a cada situação. E essa escolha muda tudo. Existem pessoas que carregam os mesmos problemas que você e mesmo assim conseguem sorrir, prosperar e avançar. Qual é a diferença? É a forma como elas decidem olhar para a realidade. Você pode focar no que falta, no que dá e no que não deu certo, ou pode escolher focar no que já tem, nas lições que aprendeu e nas oportunidades que estão diante de você. A energia que você entrega ao mundo retorna multiplicada.
Se você se prende ao medo, atrai mais medo. Se você cultiva a coragem, atrai possibilidades. Se você vive em gratidão, abre espaço para abundância. Pare de esperar pelas condições perfeitas para agir. O momento ideal não existe. Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai haver riscos. Sempre vai haver incerteza. A diferença é que algumas pessoas agem mesmo sem estarem prontas, e por isso crescem, aprendem, evoluem. Você só vai descobrir a sua verdadeira força quando se colocar em movimento. O erro não é fracassar, o erro é ficar parada. O erro é permitir que o medo do julgamento seja maior do que a sua vontade de viver plenamente. O sucesso é construído em cima de tentativas, ajustes e persistência. Ninguém chega longe sem tropeçar, mas só tropeça quem ousa caminhar. A voz que mais influencia a sua vida é a sua própria voz. O que você diz para si mesma, dia após dia, constrói ou destrói o seu destino. Se você repete que não pode, que não consegue, que não é capaz, o seu subconsciente acredita e cria limites para a sua realidade. Mas se você começa a alimentar a sua mente com palavras de poder, se você afirma a sua força, se você escolhe se tratar com respeito, tudo muda. A sua mente é como um jardim. Se você plantar sementes de medo, colhe insegurança. Mas se plantar sementes de confiança, colhe vitórias. Hoje é o dia de arrancar as ervas daninhas da autossabotagem e começar a cultivar pensamentos que te empoderam. Você não precisa ser perfeita para ser grandiosa. A perfeição é uma ilusão que aprisiona, um padrão inalcançável que apenas gera frustração. O que o mundo precisa de você não é perfeição, é autenticidade, é a sua verdade, a sua presença, a sua coragem de ser quem realmente é. Quando você tenta ser perfeita, você se distancia da sua essência. Mas quando você se permite ser verdadeira, você se conecta com o que há de mais humano em você e é isso que cria impacto. Pessoas não se inspiram em máscaras, elas se inspiram em realidades. E a sua realidade tem muito mais valor do que você imagina. Não espere que alguém venha salvar você. Ninguém vai entregar a sua felicidade embrulhada em um presente. A responsabilidade é sua. E isso não é peso, é poder. Porque quando você entende que a responsabilidade é sua, entende também que o poder está nas suas mãos. Você pode mudar os rumos, você pode escrever uma nova história, você pode transformar as suas dores em combustível para a sua vitória. O que você precisa já está dentro de você, e cada passo que você dá em direção a esse poder é um passo a mais rumo à liberdade. Tudo aquilo que você deseja já existe em alguma forma dentro de você. Se você sonha em ser mais confiante, a confiança já está aí, esperando para ser despertada. Se você sonha em conquistar algo maior, a capacidade de conquistar já está aí, pedindo para ser usada. O que falta não é talento, é decisão. O que falta não é sorte, é consistência. E o que falta não é permissão dos outros, é permissão de você mesma. Dê-se a chance de acreditar, dê-se a chance de arriscar. Dê-se a chance de viver. O extraordinário, bloco 13. Você já parou para pensar em quantas vezes desacreditou de si mesma antes mesmo de tentar? Quantos sonhos ficaram guardados numa gaveta? Porque você pensou que não era capaz, que não tinha o que era necessário, que não merecia. A verdade é que o maior ladrão dos seus sonhos não é o mundo lá fora, é a dúvida aqui dentro. Mas hoje você pode tomar uma nova decisão. Parar de se sabotar e começar a acreditar. Você não precisa ter todas as respostas, não precisa ter todos os recursos. Precisa apenas dar o primeiro passo, com fé de que o caminho vai se revelando à medida que você avança. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde você está disposta a ir. O seu passado não define o seu futuro. A não ser que você decida continuar revivendo as mesmas histórias de dor. As marcas que você carrega não são fraquezas, são testemunhos da sua força. São provas vivas de que você sobreviveu ao que poderia ter destruído você. Se chegou até aqui, é porque tem mais resistência do que imagina. O passado pode servir como aprendizado, mas nunca como prisão. Use-o como combustível, não como corrente. Você precisa se cercar de pessoas que acreditam em você, que apoiam o seu crescimento, que celebram suas vitórias em vez de diminuir a sua luz. Relacionamentos são energia. Existem pessoas que drenam, que sugam, que enfraquecem.
Mas também existem aquelas que elevam, que inspiram, que fortalecem. Tenha coragem de se afastar do que não soma. A vida é curta demais para viver rodeada de vozes que diminuem a sua grandeza. Escolha ambientes que façam você florescer. Escolha pessoas que puxem você para cima. A autoconfiança não é ausência de medo, é agir apesar do medo. Coragem não significa que você nunca treme, significa que você decide avançar mesmo tremendo. O medo sempre vai estar presente em alguma forma, porque ele faz parte da vida. Mas você não pode deixar que ele comande as suas escolhas. O medo pode ser o seu conselheiro, mas nunca o seu mestre. Use-o como sinal de que está prestes a crescer, de que está entrando em território novo, de que está expandindo seus limites. Toda vez que você enfrenta um medo, descobre uma versão mais forte de si mesma. Pare de se comparar com os outros. A comparação é um veneno silencioso que corrói a sua autoestima e apaga a sua luz. Sempre haverá alguém com mais ou menos do que você. Sempre haverá alguém que parece estar mais adiantado no caminho. Mas o que isso importa? A sua trajetória é única, a sua missão é única, a sua história é única. Comparar-se é como medir o brilho do sol com o brilho da lua. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu propósito. Foque no seu progresso, não na corrida dos outros. A disciplina é a ponte entre o que você deseja e o que você realiza. Desejo sem ação é apenas fantasia, e ação sem consistência é apenas esforço desperdiçado. Você precisa transformar os seus sonhos em compromissos diários, em pequenos passos constantes. Não espere por motivação o tempo todo, porque a motivação é instável, vem e vai. O que sustenta o crescimento é a disciplina. Quando você aprende a fazer o que precisa ser feito mesmo quando não tem vontade, é aí que a verdadeira transformação acontece. Existe um poder imenso na gratidão. Quando você escolhe focar no que já tem, no que já conquistou, no que já viveu, a sua energia muda completamente. Gratidão não significa acomodação, significa reconhecer o valor do presente enquanto constrói o futuro. Muitas vezes você não percebe que já vive coisas que antes desejava com todas as forças. Quando agradece, você expande. Quando reclama, você bloqueia. Treine os seus olhos para enxergar as bênçãos, mesmo em dias difíceis. A gratidão é uma chave que abre portas invisíveis. O maior investimento que você pode fazer na vida é em si mesma. Não no que os outros pensam, não nas opiniões externas, mas na sua mente, no seu corpo, no seu espírito. Leia, aprenda, busque conhecimento. Cuide da sua saúde, da sua energia, do seu descanso. Fortaleça a sua espiritualidade, a sua conexão com algo maior do que você. Quando você se desenvolve, tudo à sua volta se transforma. O trabalho melhora, os relacionamentos se elevam, as oportunidades aparecem. Porque o mundo exterior é reflexo do seu mundo interior. O seu futuro começa agora, neste exato momento. Não é amanhã, não é no próximo mês, não é quando tudo estiver perfeito. É aqui, é agora, é na decisão que você toma neste instante. Você pode escolher continuar repetindo os mesmos padrões que te mantêm estagnada, ou pode escolher quebrar esse ciclo e dar um passo diferente. Pequenas decisões diárias criam grandes transformações. É fácil acreditar que a mudança precisa ser algo gigantesco, mas na verdade ela é feita de escolhas simples, consistentes, repetidas todos os dias. O que você decidir hoje vai determinar o que vai viver amanhã. Você precisa parar de esperar que alguém venha reconhecer o seu valor. Reconhecimento é bom, mas não pode ser a base da sua autoestima. Porque se depender disso, você vai viver numa montanha-russa emocional. Quando aplaudida, se sente bem. Quando ignorada, desmorona. O verdadeiro poder nasce quando você entende que não precisa de aplausos para validar quem é. Você já é valiosa pelo simples fato de existir. Reconheça a si mesma. Celebre as suas conquistas, mesmo que pequenas. Honre os seus esforços, mesmo que ninguém esteja vendo. A maior autoridade sobre o seu valor é você mesma. O sucesso não é sorte, é escolha, não é acaso, é construção. As pessoas que você admira, aquelas que alcançaram níveis extraordinários, não chegaram lá porque tiveram um caminho fácil. Elas chegaram porque se recusaram a desistir,
porque decidiram continuar quando tudo dizia para parar, porque escolheram acreditar quando ninguém mais acreditava. O sucesso exige paciência, exige persistência, exige visão. Não acontece de um dia para o outro, mas acontece, inevitavelmente, para quem decide não parar. Você precisa aprender a silenciar as vozes externas para escutar a sua própria voz. O mundo vai sempre ter opiniões sobre o que você deve fazer, como deve viver, quem deve ser. Se você vive de acordo com a opinião dos outros, nunca será livre. A sua liberdade nasce quando você escolhe seguir a sua verdade, mesmo que incomode, mesmo que critique, mesmo que cause estranheza. O mundo não precisa de mais cópias, precisa de mais autenticidade. Precisa de pessoas que tenham coragem de viver de acordo com quem realmente são. A vida vai testar você. Vai colocar obstáculos, atrasos, frustrações. Vai parecer, muitas vezes, que tudo está contra você. Mas esses momentos não aparecem para destruir você, aparecem para fortalecer você. São testes de resistência, de paciência, de fé. Cada vez que você supera um obstáculo, você cresce. Cada vez que você escolhe não desistir, você se torna mais forte. Então, quando os desafios vierem, e eles vão vir, não se pergunte por que eu, pergunte o que eu preciso aprender com isso. Não se limite ao que você já conhece. O medo do desconhecido paralisa muita gente, mas é justamente no desconhecido que a mágica acontece. O crescimento nunca acontece dentro da sua zona de conforto. É preciso coragem para dar o salto, para se arriscar, para caminhar sem garantias. Mas é nesses saltos que você descobre a sua verdadeira capacidade. A cada novo passo fora da sua zona de conforto, você abre portas que nunca imaginou que existiam. A vida é muito curta para viver no mesmo lugar, repetindo os mesmos ciclos, apenas porque é seguro. Você precisa entender que falhar não é o fim. O fracasso não é um rótulo, é um processo. Cada tentativa que não deu certo está preparando você para algo maior. O fracasso é um professor, não o inimigo. Ele mostra o que precisa ser ajustado, o que precisa ser fortalecido, o que precisa ser transformado. Pessoas que conquistam grandes coisas não são aquelas que nunca falharam, mas aquelas que nunca desistiram depois de falhar. O fracasso só se torna definitivo quando você para de tentar. A abundância começa dentro de você. Muitas vezes você pensa que só será feliz quando conquistar algo lá fora, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais conquistas. Mas se você não aprender a se sentir plena agora, nada do que alcançar será suficiente. A felicidade não é um destino, é um estado de espírito. É claro que metas e sonhos são importantes, mas eles não podem ser a condição para a sua paz. Quando você aprende a se sentir abundante agora, o universo responde trazendo ainda mais motivos para você expandir essa sensação. Você já tem dentro de si tudo o que precisa para vencer. As ferramentas estão aí. Sua mente, sua fé, sua força, sua capacidade de aprender, sua capacidade de se reinventar. Não se deixe enganar pela ilusão de que precisa esperar estar pronto. Você já tem o que precisa para começar. E, à medida que você caminha, novas ferramentas aparecem, novas oportunidades surgem, novas portas se abrem. Mas nada disso acontece enquanto você continua parado, alimentando dúvidas. O poder está no movimento. Nunca se esqueça. Você é capaz de muito mais do que imagina. Existe uma versão grandiosa de você esperando para ser despertada. Uma versão que não se esconde, que não se diminui, que não pede permissão para existir. Essa versão já está aí dentro, batendo a porta, pedindo para viver. E só você pode dar esse passo. A pergunta é: até quando você vai continuar adormecido? Até quando vai deixar a vida passar, guardando seus sonhos numa gaveta? Hoje é o dia em que você pode decidir. Eu vou despertar. Eu vou viver a minha grandeza. Eu vou escrever a minha história com coragem e propósito. A vida não recompensa quem apenas deseja, mas sim quem se compromete. O desejo é o primeiro passo, mas o compromisso é o que sustenta o caminho. Quantas vezes você disse que queria mudar e acabou voltando aos velhos hábitos? Isso acontece porque desejo sem compromisso é frágil. Quando você decide de verdade, não existe talvez, não existe se dar certo. Existe apenas: eu vou até o fim.
O compromisso transforma dúvidas em certezas e obstáculos em degraus. Não permita que as críticas definam você. Sempre haverá alguém para apontar os seus erros, para duvidar do seu potencial, para questionar os seus passos. Mas essas vozes externas não podem ser mais altas do que a voz interna que acredita em você. As críticas dizem mais sobre quem as faz do que sobre quem as recebe. Aprenda a filtrar. Absorva apenas o que pode ajudar no seu crescimento e descarte o que só serve para te paralisar. O mundo precisa da sua verdade, não da sua aprovação. Você precisa entender que tudo tem um preço. O preço de crescer, o preço de mudar, o preço de se superar. Mas também existe o preço de permanecer no mesmo lugar, de viver abaixo do seu potencial, de desistir de si mesma. A diferença é que o preço do crescimento traz liberdade e o preço da estagnação traz arrependimento. Então, escolha qual dor você quer carregar, a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Uma fortalece, a outra corrói. Não subestime o poder da sua mente. O que você acredita cria a sua realidade. Se você repete que não pode, o seu cérebro procura evidências para confirmar isso. Mas se você afirma que é capaz, o seu cérebro também procura provas para sustentar essa crença. A sua mente é como um imã. Atrai experiências compatíveis com a sua forma de pensar. Então, se quiser mudar a sua vida, comece mudando os seus pensamentos. O mundo externo se ajusta quando o mundo interno se transforma. Você não precisa ter pressa. O crescimento é um processo e processos levam tempo. O problema é que, muitas vezes você desiste porque não vê resultados imediatos. Mas uma semente também leva tempo para florescer. Você não planta hoje e colhe amanhã. É preciso paciência, é preciso regar, é preciso confiar. A consistência constrói o invisível até que um dia ele se torne visível. Então, não se desanime se ainda não consegue ver os frutos. Continue plantando, porque a colheita sempre vem. Aprenda a valorizar cada pequena vitória. Muitas vezes você só celebra os grandes marcos e esquece que foram as pequenas conquistas diárias que levaram você até lá. Cada passo dado, cada hábito mantido, cada escolha certa é motivo para comemorar. A jornada se torna mais leve quando você reconhece os progressos. A vida não é apenas sobre chegar ao topo, é sobre aprender a se alegrar no caminho. Você não precisa agradar todo mundo. Tentar agradar a todos é a receita certa para perder a si mesma. Sempre haverá quem critique, quem não entenda, quem não apoie. E está tudo bem. A sua missão não é ser aceita por todos, é ser fiel a si mesma. Quando você vive para agradar, você se prende a expectativas que nunca acabam. Mas quando você vive para orar a sua verdade, encontra uma liberdade que não tem preço. O medo do julgamento é um dos maiores ladrões de sonhos. Quantas ideias você deixou de executar porque pensou no que os outros iriam dizer? Quantas vezes se calou porque temeu ser criticada? Mas pense, essas mesmas pessoas que você teme nem sempre estão vivendo a vida que você gostaria de viver. Então, por que dar tanto poder a opiniões que não constroem nada? Quem tem coragem de agir sempre será criticado. A crítica é sinal de movimento, sinal de que você está saindo do comum. E isso é bom. Você é capaz de se reinventar quantas vezes for necessário. Não importa quantas vezes falhou, quantas vezes se perdeu, quantas vezes caiu. Sempre há a chance de recomeçar. E recomeçar não é fraqueza, é coragem. É a prova de que você se recusa a ficar parada onde não pertence. Cada novo começo é uma oportunidade de escrever uma história melhor, mais consciente, mais alinhada com quem você deseja ser. Nunca tenha medo de começar de novo, porque é nos recomeços que você encontra novas forças. No fundo, tudo se resume a uma escolha: viver como espectador ou viver como protagonista. O espectador assiste a vida passar, espera que algo aconteça, depende do acaso, deixa que os outros decidam. O protagonista cria. Wade escolhe, constrói, ele entende que os resultados vêm daquilo que decide e faz diariamente. A pergunta é: que papel você quer interpretar na sua história? Porque ninguém mais pode escolher por você.